Muito bem, agora a gente vai falar um pouco a respeito do câncer de cabeça e pescoço. E também esse estudo que chama Nivo Pós-Top, ele foi também para a plenária, né, Zé Maurício? Esse Então, foi plenário na também. verdade, o que esse estudo avaliou foi a inclusão da imunoterapia, o Nivolumab, a gente fala tanto nome, a adição do Nivolumab ao tratamento padrão, que é aquele com químio e radioterapia, em especial quimioterapia com cisplatina, né? E avalia a melhora da sobrevida livre de doença, nesse caso, nesses pacientes, em especial os pacientes que tiveram o tumor ressecado, mas que são pacientes de alto risco de recidiva. A bem da palavra vale dizer isso, né? Isso. Os tumores de cabeça e pescoço são Deixa eu aqueles... só dizer o Pode falar. número de Sim, pacientes. sim, pode. O número total de pacientes nesse estudo foi 680. Grande também. É interessante a gente falar que os tumores que a gente chama de cabeça e pescoço são os tumores de orofaringe, de boca, Isso. nasofaringe, aliás, Laringe. laringe, Isso. hipofaringe, Isso. etc. Então, o padrão é quando não tem metástases ou quando tem um baixo volume de doença, normalmente a gente vai para a cirurgia. Faz a cirurgia e o resultado que vem da cirurgia, a gente faz uma avaliação de risco desse paciente. Aqueles pacientes que tinham o linfonodo, que é a íngua, já com o tumor saindo da cápsula, ou tendo a gente chama de extravasamento extracapsular, ou aqueles que têm margem positiva, ou seja, o tumor ficou aparentemente, pode ter ficado um pouquinho lá. Os pacientes que têm mais de 4 ínguas positivas quando faz a cirurgia, ou aqueles pacientes que têm invasão perineural, várias invasões perineurais, a gente classifica esse paciente com alto risco de recidiva, doença voltar. Então, nesses pacientes que tinham operado, normalmente o padrão era você fazer radioterapia com quimioterapia. Uma quimioterapia, inclusive, bem pesada. A gente faz uma quimioterapia na dose bem alta, associado com a radioterapia, tá? E era isso, depois terminava, ia para observação e continuava. Ocasionalmente, o paciente poderia voltar a ter a doença. Qual foi a lógica aqui? A gente já sabe também que imunoterapia é interessante no cenário principalmente metastático do paciente de cabeça e pescoço. Isso já era utilizado. Então, o teste foi, por que a gente não faz antes da metástase, né? Então, eles fizeram o tratamento padrão, que é a químio com a radioterapia, e o teste foi colocar a imunoterapia junto, tá? Então, era feito uma dose de imunoterapia antes da radioterapia. Durante a radioterapia eram feitas mais 3 sessões e depois de finalizada a rádio fazia mais 6 sessões de imunoterapia, tá? E aí finalizava com ao total 10 sessões. O que viu dentro do estudo? O índice de sobrevida livre de doença, ou seja, o tempo que demorou, né, para o paciente recidivar ou ter uma doença voltar, foi 63% dos pacientes não recidivaram em 3 anos para quem fez a imunoterapia, enquanto só 52% dos pacientes. Ou seja, quase metade dos pacientes que fazem rádio com quimioterapia, eles voltam à doença em algum momento. Metade volta, metade não volta. A gente teve um ganho de mais ou menos 10% dentro disso daí. Ou seja, também substancial. Também substancial. Também com a redução de risco de recidiva importante, quase 35%. Então, é outro trabalho que por isso foi para plenário, porque também muda a conduta. Hoje, sim, nesses pacientes, a imunoterapia vai ser provavelmente indicada. A gente já tem feito muita imunoterapia em tumor de cabeça e pescoço aqui, e diga-se de passagem, os resultados são ótimos, né? Sim. Nós temos vários casos aqui com bons resultados. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que dele não, é isso. Tranquilo, só a né? questão também, voltando um pouquinho à questão de toxicidade, né? Houve toxicidade, foi maior, inclusive um pouco, 33% versus 19%, mas da mesma forma, bem fácil o manejo e não alterou o tratamento em si. Nível geralmente é mais tranquilo, assim, né?